Se você quer, né, transformar sua foto, deixar sua foto mais bonita, o mais importante é você entender o que está por trás daquela fotografia, né? Como que formou aquela imagem, por que, que a imagem foi formada daquele jeito, tá? E acontece o seguinte, quando a gente vai tirar foto com o celular, o nosso celular hoje em dia, ele é todo automático, né? Então existem certos elementos de uma câmera, né, que fazem, que formam a imagem. Então a gente tem, por exemplo, né, eu vou falar aqui por alto, você não precisa decorar nem saber isso, mas por exemplo, existe a abertura do diafragma da câmera, existe o sensor que está captando a imagem, existe o tempo que a câmera vai ficar recebendo aquela imagem no sensor, que é o tempo, né, do obturador. O obturador é o quê? É o que forma a imagem, é o que abre, entra a luz e aí ele fecha. Então isso é o obturador, então tem como controlar a velocidade do obturador também. Ou seja, existem vários elementos que formam a imagem, né? Só que tem um detalhe. O nosso celular, ele faz todo o cálculo automático. Outro elemento também, né, que a gente vai falar muito sobre na aula de hoje, é a temperatura, o balanço de branco. Como assim balanço de branco, Bruno? O branco é branco sempre, o branco é branco. Como assim balanço de branco? Pode ser que você vai tirar uma foto e a foto fica mais azulada. Ou pode ser que você vai tirar uma foto e a foto fica mais, como pode dizer, mais amarelada. Tudo isso é o balanço de branco, né? Então, depende muito da luz que você está tirando a foto. E geralmente, quando a gente vai tirar foto, nunca é a luz ideal, né? Agora você está me vendo aqui ó, na câmera e minha luz, o meu rosto aqui, a cor da camisa, tá tudo muito bem apresentável, porque eu tive que configurar a cor antes. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês, ó. Sempre quando eu vou dar aula, eu abro aqui o programa que eu dou a aula e eu tenho que fazer os ajustes. Olha como é quando eu não faço o ajuste. Ó, você vai ver aqui, ó, no meu rosto agora. Eu vou tirar o ajuste que eu fiz para vocês verem a diferença. Então agora o balanço de branco tá ok, tá correto. Agora olha quando eu abro a câmera, como que fica? Fica desse jeito. Olha como é que ele fica azulado, né? Fica e tá vendo que você tá que a luz tá boa, mas olha só como é que vem. Geralmente vem com a luz baixa assim, ó, quando eu ligo o computador. Então olha só, agora você não tá me vendo, a luz não tá boa, a cor não tá boa, não tá nada bom, né? Só que tem como você fazer ajustes que você vai aprender na aula de hoje. Então eu tô colocando aqui, ó, isso aqui que eu tô mexendo, ó, eu tô mexendo no ganho, ou seja, na exposição, aumentando o brilho. E agora aqui eu consigo deixar ou mais azulado ou mais amarelado. O que que é isso? É o balanço de branco, tá? Que vai ser a primeira coisa que vocês vão aprender aqui na aula de hoje, tá? Então deixa eu deixar aqui na posição correta. Agora aqui, a luz está boa. Agora a luz está boa, a cor está boa, tá tudo bom para a gente fazer nossa aula. Então, mesmo depois de tirar uma foto, né, é possível você corrigir essa foto, tá? Na verdade, não dá para fazer muito milagre, não. Se a captura da foto foi ruim, a gente dá para melhorar um pouquinho. Se a captura já foi relativamente boa, então dá para melhorar muito aquela fotografia. Então tenha isso em mente, tá? E quando a gente fala de câmera, o que, que a gente está falando? A gente está falando de luz. A luz é o que mais importa quando a gente vai fazer uma foto, tá? E aí, como eu estava dizendo, né? Todos esses elementos da câmera, né? O obturador, a abertura do diafragma, o sensor, o balanço de branco, tudo isso, no celular, ele faz automático. Então, por isso que às vezes você vai tirar uma foto, né? E a foto, você olha claramente e a foto não está representando o que o seu olho está vendo. Porque a câmera tentou fazer os ajustes automáticos dela e a foto não ficou na cor mais bonita, não ficou com o brilho, né, mais bonito. Então hoje, agora, nesse momento, você vai aprender, tá? Eu queria falar sobre o balanço de branco, que é o que mais importa quando a gente vai fazer um dos elementos, né, que mais importam quando a gente vai fazer a fotografia, quando a gente vai editar ou tirar uma foto, tá? O balanço de branco, ele é medido em kelvins. Ah, Bruno, agora, Bruno do céu, agora você complicou, foi tudo. Eu vou simplificar para você. E eu vou te explicar de um jeito que todo mundo aqui vai conseguir aprender. Quem aí lembra daquela lâmpada incandescente? Que é aquela lâmpada amarelada
que esquentava muito, que geralmente ela é transparente, né? Quem aí lembra daquelas lâmpadas incandescentes? Que é essa aqui, na verdade, ó. Deixa eu abrir aqui a imagem para você, caso vocês não estejam lembrando. Ó, lâmpada incandescente. Vamos lá. Eu vou abrir aqui para mostrar para vocês, ó. Que é exatamente essa lâmpada aqui, ó. Ó, consegui abrir. Deixa eu mostrar para vocês. Aqui, ó. Então, que é essa lâmpada aqui. Essa aqui é um tipo de lâmpada incandescente, né? Ela era muito comum antigamente e aí foi mudando, né? Então, essa lâmpada aqui, ela age principalmente no calor. Existe aqui dentro, né? Existe aqui dentro um filamento aqui dentro, ó. Existe um filamento aqui que quando ele recebe energia, ele esquenta. É como se fosse uma resistência. E essa resistência, por esquenta, é igual eu tenho no chuveiro, né? Só que com outro tipo de elemento e tudo mais. Mas quando ela esquenta tanto que ela emite luz. Então, esse é um tipo de lâmpada incandescente. Por isso, porque ela esquenta, incandescente, né? E aí ela esquenta e por isso traz aquela luz. Só que como a luz vem de um pedaço de metal aqui dentro que está esquentando muito, então a gente tem um tipo de lâmpada quente, né? Então é um tipo de lâmpada quente. Quando você entra num ambiente que está essa lâmpada aqui, você vê que todo o ambiente fica amarelado. Aí vamos supor que você faz o seguinte, vou dar um exemplo. Isso aí vai ser legal de vocês entenderem, né? Olha só que interessante. Se você tiver num sol de meio-dia, né? Um sol de meio-dia, que é o que dizem que é uma luz neutra, tá? Que é uma luz neutra ali. Quando você está num sol de meio-dia, né? Sem nuvens e tudo mais, né? Porque o próprio fato de estar nublado também já altera um pouco a cor. Mas vamos imaginar que você está num sol de meio-dia, sem nuvem, aquele sol brilhando, né? Naquela cor que é o que eles comentam que é a cor neutra, né? Aí você entra dentro da sua casa, tá escuro, e você vai e acende a lâmpada. E a lâmpada é uma dessas lâmpadas incandescentes. O que vai acontecer? Nesse momento, o seu olho vai perceber instantaneamente aquele ambiente todo amarelado. Aí você vai sentir assim até um pouco de agonia, porque você vai estar no ambiente todo amarelado com essa luz. Só que aí seu olho, ele vai acostumando, ele vai fazendo o balanço de branco, o seu próprio olho. Ele vai compensando todo aquele amarelado. Aí você tá ali meia hora naquele ambiente e você repara. E você repara que, por exemplo, não tá mais tão amarelo como estava antigamente, como estava anteriormente. Então é porque seu olho fez o balanço de branco naturalmente e aí ele corrigiu. É como se ele compensasse aquele amarelo todo, né, na sua visão. E aí ele começa a corrigir as cores que você está conseguindo enxergar. Isso é incrível, né? Isso é muito incrível. É a capacidade do olho humano de adaptação, né? Novamente, quando você entra num ambiente muito escuro, que tem uma luz muito fraquinha chegando por uma janela, você entra nesse ambiente, você não consegue enxergar nada. Aí passa ali meia horinha, você já começa a enxergar os objetos que estão na sua frente. É o seu olho se adaptando. E a câmera do celular, ela funciona exatamente da mesma maneira. Claro, né? O olho humano, ele tem uma capacidade muito maior do que a câmera do celular, por exemplo. Mas ele também tem esses mesmos aspectos, né? Então, o que eu queria mostrar para vocês? É exatamente o balanço de branco, né? Então, vou colocar aqui, ó, luz, vou colocar assim, luz, como eu posso pesquisar aqui? Balanço de branco, kelvins, ok? Então, vamos lá. Vamos ver se eu consigo achar uma imagem aqui para mostrar para vocês. Isso aqui, ó, que eu queria mostrar para vocês, que é exatamente a temperatura da cor, tá? Por que eu estou falando isso? Porque se você quer, né? Deixa eu abrir a imagem, uma nova guia. Se você quer entender sobre imagem, você tem isso aqui é a primeira coisa que você tem que entender, tá? É a primeira coisa, tá? Então, quando você fala de imagem, de foto, você tem que entender da luz. Então, existem os tipos de luz. E existe a temperatura da cor. Então, essa lâmpada incandescente, por que ela é mais amarelada? Porque ela tem, a luz que ela está emitindo ela possui menos kelvins, né? Então, uma chama, por exemplo, de uma vela que é muito amarelada, né? Até laranjada, ela está entre 1000 e 2000, né? Entre 1000 e 2000 kelvins. Aqui é kelvins, aqui ó, Kelvin, tá? Então a cor é medida em K, né?
Então você tem aqui, por exemplo, uma chama de vela tem entre 1.000 e 2.000. Luz de casa, essa lâmpada incandescente, 2.500 a 3.000. Nascer e pôr do sol, 3.000 a 4.000 kelvins. Tá vendo aí como vai mudando? Então, luz do sol, né? E flash. Essa luz do sol é o que eles dizem que é a luz neutra, vamos dizer assim, né? Que a luz é o ponto neutro da luz, que é a luz branca, né? Que ela está entre 5.000 e 6.000 kelvins. E você tem também o sol do meio-dia e o céu claro, aí a luz fica até, né, meio azulada, e você tem o dia nublado e sombra e o anoitecer, que aí você tem aquela luz muito, muito, muito azulada, né? Então isso aqui, você tem as diferenças das cores. E o celular, quando você... Olha, é muito incrível, né? Mas quando você pega o celular e vai tirar uma foto, o sensor aqui da câmera do celular, ele tenta calcular quantos kelvins ele está recebendo. Qual que é a temperatura da cor que ele está recebendo, para fazer o ajuste igual o nosso olho faz, né? Então o nosso olho também, ele tenta fazer o ajuste para saber qual que é a temperatura da cor daquele momento, né? E aí, numa casa, quando a gente não coloca todas as lâmpadas, a mesma lâmpada, na nossa própria casa a gente tem as diferenças de tonalidade. Então aqui no quarto, por exemplo, no estúdio, pode ser que esteja uma luz, aí eu vou na sala, tem outra luz, aí eu chego no banheiro, tem outra tonalidade de luz. Às vezes no mesmo ambiente você coloca duas lâmpadas diferentes, uma um pouco mais amarelada, outra mais azulada. Então isso a gente fala em temperatura da cor. E aí a gente tem um termo que a gente usa para simplificar. Então a gente fala luz quente e luz fria. O que seria a luz quente? Seria exatamente o menor número aqui do Kelvin. Então, quanto menor o Kelvin, né, o número ali do Kelvin, né, da temperatura de cor, mais quente é a lâmpada. Então, por exemplo, a lâmpada incandescente é uma lâmpada quente. E existe também a luz fria, né, que é exatamente... Não é que ela é fria de você chegar perto e você sentir o frio. Não, o frio aqui é no sentido de cor, tá? Eu não estou falando exatamente do sentimento térmico de você encostar na lâmpada e estar sentindo ela quente ou fria. Mas sim no nosso sentimento, no que a gente sente com relação àquela luz, né? Então uma chama, uma fogueira, uma lâmpada incandescente, ela emite, né? O sentimento que você recebe aquela luz é um sentimento de luz mais quente, né? Mais aconchegante. Tanto que recomendam que no nosso quarto a gente use uma lâmpada mais quente. Por quê? Porque ela traz esse conforto, ela traz esse sentimento mais de conforto, a luz quente, tá? E a luz fria é exatamente o contrário, né? Quando a gente vai assistir aqueles filmes, começa a reparar a partir de hoje, quando mostra aqueles filmes na neve e tudo mais, repara que é tudo muito azulado, a pele da pessoa fica azulada, o chão ali na neve tá azulado, tá tudo muito azulado. E aí te remete ao frio, né? A luz fria. Então quando você vê uma luz azul, mais pro lado de azulada é luz fria. Quando você vê mais pro lado de amarelo, alaranjado, é luz quente.